Angola's Minister of Industry and Commerce, Rui Mengues de Oliveira, said that cooperation between China and Angola under the Belt and Road Initiative has yielded fruitful results. A iniciativa do Cinturão é no sentido de que todas as nações possam contribuir com aquilo que fazem, com aquele que é o seu potencial para, no fundo, o bem-estar global da humanidade. E, portanto, é uma iniciativa que traz consigo a perspectiva do desenvolvimento econômico, a perspectiva do desenvolvimento social e, principalmente, é uma iniciativa que traz consigo a paz, porque lá onde fomos capazes de desenvolver o comércio entre as várias nações e que esse comércio seja benéfico reciprocamente, que beneficie a todas as partes de forma equilibrada, de forma justa. Since China and Angola established diplomatic relations 41 years ago, Angola has emerged as China's second-largest trading partner in Africa, with bilateral trade reaching $23 billion in 2023. Chinese companies have rebuilt or constructed new 2,800 kilometers of railways, 20,000 kilometers of roads, over 100,000 social housing units, more than 100 schools, and more than 50 hospitals in the southern African nation.